Meus caros alunos, mais uma vez aqui para a correção comentada. Agora uma questão da Unicamp, segunda fase, envolvendo os conceitos de física e biologia. De vez em quando eles gostam aí de misturar. De que maneira? Eles colocaram no item A uma questão de microplástico mais voltada para a biologia e a nossa parte de termofísica está lá no item B. Vamos dar uma olhadinha então. Muito bem, os microplásticos têm grande potencial para alterar a biota. O que é biota? Seria onde você encontra os seres vivos, tá? E o ecossistema do planeta. Análises apontam que esses materiais já foram encontrados no ar que se respira, em ambientes terrestres, marinhos e em reservas de água doce, aí tá poluindo tudo. Foram também encontrados na água de torneira, olha o perigo, e na engarrafada, no sal marinho, na cerveja e nos peixes consumidos pelo homem. Muito bem. Até mesmo nas fezes humanas, os microplásticos já foram encontrados. Mesmo com toda essa diversidade, a maior parte dos estudos científicos sobre o potencial danoso, ou seja, que vai causar algum malefício ao ser humano, né, dos microplásticos, foca o ambiente marinho, tá? Repositório de boa parte, né, de boa parcela dos microplásticos. Então, quem mais o texto deixa bem claro que você encontra em tudo quanto é lugar, mas que o ambiente marinho é o que estava acabando, vamos dizer assim, se torna mais vulnerável, né? Se tem aí maior impacto. Muito bem. Item A. Identifique duas possíveis origens dos microplásticos e explique como que ocorre a sua decomposição no ambiente marinho. Então veja, tem duas perguntas aqui, né? Ele quer duas possíveis origens dele, tá bom? Onde você vai determinar de onde ele saiu esse microplástico, né? E explicar como que ocorre a sua decomposição, ou sua deposição, perdão, a sua deposição lá no ambiente marinho, ou seja, como é que ele acaba se depondo lá no ambiente marinho. B, que é uma questão de física, então A aqui é biologia. Vamos para a física aqui, que é a B. Muito bem. Acreditando que a presença de microplástico na areia da praia pode alterar o perfil térmico da areia e que essas alterações podem representar uma ameaça às populações de tartarugas marinhas, já fizemos um projeto muito bonito sobre isso, projeto Tamar, pois a produtividade, o desenvolvimento sexual e a aptidão dos filhotes dependem das condições do ninho. Tá? Ele está preocupado, ele está enfocando aqui no ninho da tartaruga. Tá? Pesquisadores misturaram amostras de areia com microplásticos brancos e pretos em uma proporção variada, deixando essas amostras expostas ao sol. Muito bem, aqui você vai lembrar, né, da absorção do material branco e do material preto. A radiação ela é mais forte no material preto, lembra disso. Os estudiosos registraram a temperatura dessas amostras ao longo da exposição. Levando em conta tanto a forma como os pesquisadores conduziram os experimentos, deixando expostos lá no sol, quanto às grandezas físicas, no caso o calor específico, condutividade térmica, tá? Tanto da areia como do microplástico, explique como a presença de microplásticos na areia poderá alterar a temperatura e a amplitude térmica deste local, tá bom? Então vamos começar pela questãozinha lá da origem da biologia, né, e da forma de deposição, e depois a gente cai no conceito de calor específico, condutividade térmica, tanto da areia quanto do microplástico, afetando os ninhos das tartarugas. Vamos lá? Opa, aqui. Vamos lá então, turma. Então, primeiro, eu deixei bem claro aqui, a resposta do ponto de vista, então, na disciplina de biologia, que é o item A, né? Então, olha lá. No cotidiano, o uso plástico, ele é dominante, né? Ele está presente aonde, turma? Nas sacolinhas, né? Sacolinhas plásticas, que a gente tem aquela campanha até para você levar a sua sacola de pano, que ela é retornável, né? Não ficar usando essas sacolinhas, que realmente elas são muito danosas, né? Muito bem, embalagens plásticas de modo geral, aí você tem de restaurante, padaria, farmácia, enfim, né, todo o comércio. Alguns desses objetos eles são recicláveis, tá? Tem algumas sacolinhas que de fato elas são recicláveis, mas não reciclado de forma contínua e adequada, como deveria ter, por exemplo. Significa que você não tem um local adequado para descarte dela,
Você acaba jogando tudo junto e aí é difícil separar, né? Ou seja, elas são descartadas aleatoriamente no meio ambiente, tá? No céu aberto. E através das águas da chuva, né? O que que acontece? Ela acaba indo lá para os rios, né, pessoal? Consequentemente, acabam sendo levados até o mar. E aí já viu, né? O plástico também está presente não de forma visível, mas em muitos produtos químicos, tais como cremes usados para pele, cosméticos, que durante o banho também eles são dissolvidos na água e fluem pela rede de esgoto, tendo o mesmo destino das embalagens citadas, ou seja, vai para os rios e depois acaba parando no mar. Só que aí nós estamos falando em microplástico já, né? Em contato com a água, micropartículas de plásticos são liberadas, tá? Depositando-se então no ambiente marinho. Essa seria a resposta bem tranquila do ponto de vista de biologia. Não acredito que seja ter problema aqui, pessoal. Isso é uma coisa que está muito na mídia, tá? Assunto variado, midiático, está sempre falando dessas sacolinhas, etc. Não só das sacolinhas, mas de outros produtos que contenham microplástico, garrafinhas, etc. Vamos lá então para a parte da física, que é a parte que eu tenho mais interesse aqui nessa correção. Vamos lá. O calor específico sensível do plástico, ele é maior do que o da areia. O que isso significa, Todai? Isso significa que a presença de microplástico faz com que o sistema areia-microplástico demore mais para esquentar e também para esfriar. Isso é uma coisa que muita gente esquece, né? Então, olha lá, pessoal, quando você tem um calor específico maior, ele tanto demora para esquentar, mas ele também demora o quê? Para esfriar, tá bom? Diminuindo então a amplitude térmica do sistema, alterando as condições do ninho. Ele demora para ganhar calor e demora para perder calor. A condutividade térmica do plástico ela é menor do que o da areia. A areia conduz calor muito mais rápido, né? A presença de microplástico na, na areia, né? Ela vai acabar então diminuindo a condutividade térmica do sistema que está agora misturado areia com plástico. E o que vai alterar o processo de condução de calor através do meio, ou seja, aquele microplástico, ele não deixa a areia se comportar de maneira como ela deveria na natureza, né? Ela vai acabar atrapalhando a forma como a areia recebe e perde calor, tá bom? É como se você tivesse um cobertor de lã que envolvesse aí o seu corpo, tá? Você está deixando aí um bloqueio, tá? Tem um bloqueador térmico aí. A mistura com microplásticos brancos e pretos em proporções variadas altera o processo de absorção do calor pela superfície da areia, fazendo com que a temperatura varie de maneira diferente de acordo então com a composição usada. Ou seja, se você tem o preto, ele vai absorver mais calor, o branco vai absorver menos. Isso vai dar uma disparidade no ninho, ou seja, vai mexer totalmente ali no ecossistema biológico do ninho da tartaruga. Tá bom? É isso aí, pessoal. Exercício tranquilo, tanto da parte de biologia como de física. Não acredito que você tenha tido nenhum problema. Qualquer dúvida, deixa no seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.